Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te ilumine, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado a vida. O Senhor tem nos dado pelo seu sangue, pelo derramamento do seu sangue, a vida. E nós precisamos estar alegres, meus irmãos, por esse ato que o Senhor fez por nós, meus irmãos. O Senhor nos deu a vida para nós guardarmos. O Senhor diz: guarda a tua coroa para que ninguém a toma, meus irmãos. E nós precisamos guardar as nossas vidas e também guardar a vida dos nossos irmãos, meus irmãos. Não podemos estar nem aí, não estou nem aí, como diz uma expressão popular, não estou nem aí. Quando Caim matou Abel, o Senhor perguntou para Caim: aonde estava o seu irmão? Ele diz: por acaso sou guardador do meu irmão? Ele não estava nem aí. E olha que ele matou o irmão, não sei o que ele fez com o corpo do seu irmão. E quando ele é questionado pelo Senhor, porque Deus sabia de todas as coisas, mas ele questiona exatamente Caim. Mas ele diz: sou eu guardador do meu irmão? Nós vamos tomar o fato e a indiferença, meu irmão. O maior problema da igreja hoje e do ser humano em geral, e eu digo da igreja porque a igreja é ela que tem que ter o respaldo pela palavra de Deus, o conhecimento bíblico para ser gerado em amor. A palavra, ela nos leva ao conhecimento de Deus e vai gerar o amor dentro de nós. O amor, meus irmãos, ele é derramado nos nossos corações pelo Senhor. E nós precisamos ter esse amor. Amor pelas almas, amor pelas vidas, meus irmãos. Porque a palavra de Deus diz que a vida, a alma do homem é muito valiosa para o Senhor. É muito valiosa. Ninguém pode comprar a alma. Depois nós vamos lá no Salmo 49, nós vamos ler alguma coisa do Salmo 49, que fala que o resgate da alma é caríssimo, meus irmãos. Olha que a alma tem um valor muito grande para Deus. Deus não quer que nenhuma alma realmente se perca. Você vê que Deus deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas seja salvo, meu irmão. Nós vemos que Jesus foi entregue por Deus para nos resgatar por amor. Não tinha outro jeito de resgate se não fosse o derramamento do sangue de um justo. E não havia um justo sobre a terra, meu irmão. Todos pecaram, todos estavam contaminados pelo pecado. Então Jesus, o Verbo, o Filho que estava com Deus, amém? Ele realmente vem até nós. E o Senhor nos deu exatamente o seu Filho. Como diz lá no livro de Isaías 9, um filho não nos deu, uma criança não nos nasceu. Amém? Então quer dizer, Jesus só foi gerado em carne, meus irmãos, por uma virgem. E tudo isso por amor, meus irmãos. Porque precisava nascer uma pessoa sem a contaminação humana. Você vê que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, trazendo a pureza exatamente para não ter a contaminação do pecado. E tudo isso, meu irmão, por amor de Deus, para nos resgatar exatamente das trevas. O sangue de Jesus foi derramado, meus irmãos, para nos resgatar das trevas. O sangue de um justo foi derramado. Ele foi levado como ovelha sem mancha ao matador. Jesus não tinha manchas, Jesus não tinha pecado. E ele morreu exatamente nos nossos lugares, que era pecador. Então, meus irmãos, cada vida, cada alma é preciosa para Deus. Aleluia. E o que chama mais atenção, meus irmãos, que Deus nos colocou uma responsabilidade em nossas vidas de irmos e pregarmos e anunciarmos o reino de Deus. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, aleluia, glória a Deus, será salvo. Tudo isso, meus irmãos, é amor de Deus. Amor de Deus. E Deus quer que nós amemos uns aos outros, meus irmãos, porque o amor de Deus está derramado em nossas vidas. Mas a indiferença, meu irmão, a indiferença, meus irmãos, ela não se preocupa, ela tem um comportamento totalmente indiferente diante das circunstâncias,
situações, eles não estão se preocupando se as pessoas estão morrendo, se as pessoas estão acontecendo alguma coisa, porque tudo é indiferença, meu irmão. Porque as pessoas indiferentes não têm o conhecimento de Deus. Porque aquelas que ainda estão na indiferença, meu irmão, estão na morte espiritual. A indiferença de andar no pecado, nós precisamos realmente mover. Não podemos ficar indiferentes. Não podemos ficar com indiferença, meus irmãos, com o pecado dentro da nossa casa. Não podemos ficar indiferentes com os pecados na vida dos nossos filhos. Nós temos realmente que tomar nossa posição, meus irmãos. Aleluia. Porque o pai que ama o filho, a mãe que ama a família, meus irmãos, e sabe que se o filho está num pecado de morte espiritual, ele não vai ficar indiferente. Ele realmente, pelo amor, ele vai pregar Jesus e vai falar da justiça de Deus. Amém? Jesus, ele morreu naquela cruz exatamente pregando a justiça de Deus, pregando o arrependimento para que todo que cresce nele. Então Jesus realmente se entregou por amor a nós. Então nós não podemos ficar indiferentes. É muita indiferença, meus, é muita indiferença. Só vê que a indiferença de Caim para Abel havia um sentimento. O sentimento, meu irmão. O que faz a indiferença dentro do homem é o sentimento. Por que ele ficou indiferente com o seu irmão até matá-lo? Por um sentimento de inferioridade, de inveja, meus irmãos. Nós vemos quantas passagens na Bíblia que essa indiferença acabou gerando ódio, rancor. Nós vemos que Saul e Davi no começo andavam juntos. Saul e Davi andavam juntos. Saíam para as batalhas juntos. Mas quando Davi começou a sobressair, quando ele começou a voltar das batalhas junto com Saul, e o povo começou a clamar mais a Davi do que a Saul, isso gerou exatamente uma ira dentro do coração de Saul. E nós vemos que ele ficou indiferente e ele queria matar Davi de todo jeito, meus irmãos. A indiferença, meus irmãos, ela leva os homens à disputa, ao desamor. Quantas pessoas no momento estão casadas, estão juntas, mas por falta de amor, de respeito, eles acabam se separando? Porque eu digo, todo casamento, ele termina por falta de amor, de compreensão. As pessoas estão tudo sem amor, porque isso é tudo uma indiferença. As pessoas estão indiferentes. Elas não estão preocupadas quanto os casamentos, que às vezes a esposa está se dedicando, mas o esposo é indiferente. Ele vai ainda no meio das baladas, ele está ainda no meio dos amigos, ele está ali realmente no meio do futebol, ele está no meio da cervejada, no meio da churrascada, no meio da pescaria, e a família é toda jogada, meu irmão. Isso é indiferente, totalmente diferente. Porque quem ama a sua casa, quem ama a sua família, meu irmão, está sempre junto, tem amor. E nós, quando amamos também os nossos irmãos em Cristo, nós estamos sempre juntos, não ficamos indiferentes. Não podemos ficar indiferentes, meus irmãos. A indiferença, as pessoas não podem ficar indiferentes. Precisamos estar em campo. É a mesma coisa que a gente chegasse em algum lugar e falar: irmão, vamos comigo ali pregar o evangelho, porque tem algumas almas que precisam realmente ser resgatadas. E o irmão fala: não, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso, eu tenho uma situação, e realmente pode ser que até tenha, mas a gente não pode ficar indiferente. Eu digo, eu posso estar fazendo o que for, meu irmão, mas se alguém realmente chegar para mim e falar que tem que orar, ou tem que pregar, ou tem que levar, essa é a minha função, essa é a minha preferência. O resto espera. Aleluia. Que não podemos ficar indiferentes com as almas, com as vidas. Eu posso adiar qualquer coisa, mas não posso ficar indiferente. Preguei esses dias sobre o samaritano, que muitos falam bom samaritano, mas a Bíblia não está dizendo, está falando o samaritano, no qual ali descia um homem de Jerusalém, caiu na mão de salteadores, e aquele homem realmente ficou todo ferido, machucado, e passou ali um sacerdote e um levita, passaram de largo, passaram não dando a mínima, eram totalmente indiferentes. Talvez porque não era um homem, talvez, da sua congregação, da sua tribo, uma pessoa talvez desconhecida, então ficamos diferentes. Mas o samaritano, meu irmão,
Ele não ficou indiferente. O samaritano, ele realmente acudiu aquele homem. Nós precisamos tirar toda a nossa indiferença, meus irmãos. O Senhor Jesus disse: um novo mandamento vos dou, e vos amei uns aos outros como eu vos amei. Amém? E que também vos os outros vos ameis. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, meu irmão. Parece que tenho sempre falado, o egocentrismo, ele centra o amor. Nós temos que amar nossa casa, nossa família. Nós temos que amar, meus irmãos. Mas a Bíblia, ela diz que nós temos que amar uns aos outros. Precisamos dilacerar o nosso coração. Amém? Precisamos abrir, olhar além da nossa casa, além da nossa família. Precisamos olhar as almas, as vidas. Foi para isso que nós somos salvos. Precisamos dar fruto. Precisamos gerar frutos, meus irmãos. Agora nós precisamos vencer essa nossa natureza. Precisamos vencer a nossa natureza. Nós precisamos realmente colocar o amor dentro de tanta indiferença que nós temos. É muita indiferença, meus irmãos. Nós precisamos ter os nossos olhos altivos, meus irmãos, em Deus, no nosso próximo. Aleluia. Que eu digo, a maior obra que o homem possa fazer sobre a terra é o amor às almas. Esse é o maior mandamento, meu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Jesus diz que a lei se resume num só mandamento: o amor. Porque quando o homem tem o amor de Deus, ele chegou à perfeição, meu irmão. Ele está perfeito. Porque o amor não se ira, o amor não se revolta, o amor não difama, o amor não tem ódio, meu irmão. O amor não tem maledicência. O amor, meu irmão, se entrega. O amor se esforça. O amor ajuda. O amor compadece. Sabe o que está faltando na nossa vida? Amor. Amor de Deus. A palavra diz: e por aumentar a iniquidade, esfriará o amor. Por aumentar a iniquidade. Eu digo, o aumento da iniquidade é separação do homem da direção de Deus, da vontade de Deus e da palavra de Deus. O esfriamento, a iniquidade quer dizer o distanciamento do homem andar na direção de Deus. Quer dizer, isso já está acontecendo, meus irmãos. Por mais que nós vivamos num tempo onde está sendo derramado a palavra de Deus, mas os homens não têm atentado à palavra. Muitos estão com comichão no ouvido. Eles não conseguem exatamente fazer a palavra de Deus penetrar. Até ouvem, mas não escutam com o coração. Não atentam para a palavra de Deus. Deus tem falado de tantas maneiras, meus irmãos. Quem deu crédito na nossa pregação? Deus está falando. Nós precisamos dar crédito naquilo que Deus está falando, meus irmãos. Aleluia. E nós temos que tirar dentro de nós toda a indiferença para sermos esse cristão que Deus quer que a gente seja. Aleluia. Eu digo, quando você anda em amor, meu irmão, glória a Deus, o céu se abre, Deus derrama sobre você um gozo, uma longanimidade. E quando você anda em amor com Deus, meu irmão, é tremendo. Porque você ora, Deus atende. Porque o amor, meu irmão, é quando você não tem nenhum sentimento, nenhum ressentimento contra ninguém, você não pensa mal, você não fala mal, meus irmãos. Pelo contrário, muitas vezes você se cala para não falar as coisas que possam magoar alguém e nem deixa o sentimento no seu coração. Somos provados em todo momento, somos açoitados pelas línguas, mas nós temos que estar sempre na oração, porque maior tem que ser o amor de nós, dentro de nós, do que toda afronta. Porque quando o amor de Deus está derramado nos nossos corações e a afronta vem, meu irmão, glória a Deus, o amor perdoa, o amor não vai se irar, o amor não vai se revoltar. E esse amor, meu irmão, que nós temos que ter para fazer a diferença. Com o amor de Deus nós vamos fazer a diferença e vamos apagar toda a indiferença. Aleluia. E nós precisamos despertar. É tempo, meu irmão, de ter um renovo. É tempo de olhar exatamente as vidas e prestar atenção naquilo que Jesus já fez por nós. Amém? Para que a gente também possa derramar no coração das pessoas o amor. Nós vamos vencer a ingratidão. Vamos vencer o desamor, vamos vencer a afronta, meus irmãos, com o amor. Enquanto
A nossa natureza caída, ela não aceita afronta. O Senhor nos ensina, meus irmãos, a deixarmos as afrontas de lado. O Senhor nos ensina a nós não entrarmos numa guerra na natureza humana, uma guerra com discussão, com briga, com sentimentos, meus irmãos. Não, o homem de Deus e a mulher de Deus, meus irmãos, ainda que estão açoitados, ele não carrega a mágoa, ele não carrega o desamor. Então, isso são homens e mulheres de Deus. Os homens e as mulheres de Deus, meus irmãos, não difamam o seu próximo em momento nenhum. Nem escandaliza, meus irmãos, em praça pública ninguém. Não defama de jeito maneira, porque o amor de Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos ler lá no Salmo 49, que é tremenda essa palavra. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto rico como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e para que não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam aos outros o seu bem. O seu pensamento interior e as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem está em honra, não permanece, antes é como animais que perecem. Este é o caminho deles, e a sua loucura, contanto a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte, e alimentará deles, e os retos terão domínio. Amém? A palavra de Deus, no qual está aqui no Salmo 49, Deus está falando dos homens que têm o poder. Porque temerei eu nos dias maus, o salmista está falando, quando me cercar a iniquidade do que me armam ciladas. Quer dizer, os homens que andam na iniquidade armavam ciladas, aleluia, mas ele não temeria coisa alguma. Por quê? Porque aqueles que confiam na sua fazenda e gloriam nas suas multidões de riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate deles. Então nós vemos, meus irmãos, por mais bens que as pessoas possam ter, ela não pode salvar o seu irmão, ela não pode salvar o seu filho, ela não pode salvar a sua casa, porque Jesus diz que a vida do homem não depende dos bens que ele tem, meus irmãos. Então não tem como nós resgatarmos exatamente de maneira alguma. Nós vemos que todo ser humano quer ter uma segurança, precisamos de uma segurança, aleluia, mas a nossa segurança tem que vir de Deus. Não adianta nós termos todas as riquezas, todas as coisas, se nós não tivermos a presença de Deus. Ainda, meus irmãos, que as pessoas são sábias, ainda que os seus pensamentos interiores, meus irmãos, possam conquistar casas, e ainda que o seu nome seja colocado nas ruas, ou tenha ali o seu nome perpetuamente gravado em algum lugar, todavia, meu irmão, somos como ovelhas levadas ao matadouro. O que nós precisamos entender nessa mensagem, meus irmãos, que não adianta a glória dos homens, não adianta a glória dos homens, meus irmãos. Os homens, os ídolos, não adianta. Nenhum ídolo pode realmente salvar a sua vida. Nenhum ídolo, meu irmão e minha irmã, pode resgatar a alma de alguém. A redenção da alma, só Jesus pode salvar, meus irmãos.
O apóstolo Pedro, no livro de Atos, ele diz que não há salvação em outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus, debaixo do céu, meu irmão. Este nome é o nome sobre todos os nomes. Ninguém. Nós vemos que o salmista está dizendo, ainda que os homens tenham todas as coisas, é normal nós pegarmos as ruas, avenidas, os lugares que são fundados aí como patrimônio cultural, meus irmãos, que leva ali o nome de ídolos do passado, meus irmãos. Eles realmente foram levados como ovelha ao matador e ninguém pode resgatar as suas almas. Quer dizer, por mais segurança e por mais honrado que os homens foram sobre a terra, meus irmãos, se esses homens descerem à sepultura sem Jesus, meus irmãos, ninguém pode resgatar a sua alma. Ninguém pode resgatar a sua alma. Muitos estão sentados em lugares de honra no meio dos homens, ídolo dos homens, mas ele não pode salvar a sua alma, meus irmãos. Ainda que desfrute de toda a glória, ainda que tenha multidões que sigam, meus irmãos, eles não podem resgatar a sua alma. E eu digo, meu irmão, nós temos realmente que pregar o evangelho tanto a pequenos como a grandes, como diz o Salmo. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como alto, tanto rico como pobres. Deus está falando, meus irmãos. Está falando a todos os homens sobre a terra, querem serem pobres ou ricos, querem serem pequenos ou grandes, meus irmãos. Aleluia. A mensagem é para todos. A mensagem é para aqueles que estão no status financeiro ou no estado hoje no meios de comunicação, que são ídolos do povo, meus irmãos. Mas sem Jesus, meus irmãos, ninguém pode salvar a sua alma. Ninguém pode salvar a sua alma. O que eu vejo muito, meus irmãos, que às vezes o evangelho é pregado de uma certa forma no meio mais humilde, das pessoas mais carentes, de uma forma mais firme. Aleluia. E quando se chega numa classe média alta, se afrouxa exatamente a palavra. E nós vemos exatamente um escândalo do evangelho, meus irmãos, nos meios sociais, usando-se o nome do Senhor em vão. Usando o nome do Senhor em vão, meu irmão. Pessoas que não têm a santificação, que realmente escandalizam o nome de Deus. E nós precisamos ficar atentos, meus irmãos, em todo momento. Ninguém pode resgatar a sua alma. Eu digo, meu irmão, não siga os grandes, siga a palavra de Deus. Ah, mas a multidão está lá. Não. A multidão, meus irmãos, do conhecimento da palavra. Você tem que ficar junto com aqueles que têm a palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia. Nós não podemos se vender, meus irmãos, pelos status das pessoas. Nós temos que ficar exatamente no evangelho, meus irmãos. Porque Satanás, ele faz o homem realmente olhar a aparência. Satanás faz os homens olharem os status. Mas, como Deus nos ensinou, aleluia, para termos discernimento de espírito. E o Senhor diz, olha as suas obras. Olha, pelos frutos vocês vão conhecer a verdadeira árvore, meu irmão. Aleluia. Porque um homem de Deus, ele é puro onde ele estiver, meu irmão. Um homem de Deus não escandaliza. Um homem de Deus não se prostitui, meu irmão. Um homem de Deus não fica adulterando. Um homem de Deus realmente, ele não é indiferente. Aleluia. Um homem de Deus realmente, ele está numa posição exatamente na palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Um homem de Deus, ele não anda na iniquidade, meu irmão. A iniquidade é a separação da palavra. E nós não podemos realmente, é bíblico, está acontecendo isso, é profético, não tem como nós mudarmos, porque os homens vão de mal a pior. Mas, meus irmãos, nossos olhos têm que estar atentos em Deus. Nossos olhos têm que estar atentos no Senhor. Os nossos olhos têm que estar atentos na palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Não temos, meus irmãos, que aceitar o pecado daqueles que estão no lugar de destaque, não, meus irmãos. Não importa qual é o título que as pessoas tenham, meu irmão. Não importa multidões que estão seguindo.
Se as pessoas que professam o nome do Senhor estão andando em iniquidade, o Senhor diz: aparta-te, aparta-te. Aleluia. Nós temos que andar no caminho justo, no caminho da palavra, no caminho da santidade, meu irmão. Glória a Deus. É melhor a gente estar na congregação do justo, diz a palavra. A congregação do justo, aleluia, cheio de irmãos humildes, realmente, que renunciam exatamente às coisas mundanas, estão buscando a presença de Deus, que você está na congregação dos ímpios, meus irmãos. Precisamos sair fora exatamente de tudo isso que contamina o evangelho, meu irmão. De tudo isso, porque o diabo, ele veio exatamente pegar uma multidão e colocar toda a multidão no pecado dos homens. Nós não podemos aceitar. É um tal de casa, descasa. Esse aqui já casou 3 vezes, ajuntou com outra, já está com outra. Meus irmãos, as pessoas estão no pecado, vivenciando o pecado, e todo mundo batendo a mão nas costas, dizendo que é santo. Santo é só Deus, meu irmão. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. Mas o cristão, meu irmão, tem que ser santo e apartar da prostituição. Ah, meus irmãos, os homens de Deus, eles têm um palavreado puro na sua boca. Eles não falam palavra torpe, meu irmão. Uma palavra sadia, ainda que sejamos humildes, não tenhamos uma ciência, não somos letrados, mas há uma pureza, meu irmão, aleluia, porque o Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo não deixa sair nenhum palavrão, nenhuma palavra torpe dos nossos lábios, meu irmão, porque isso machuca até a nossa alma. Glória a Deus. Deus está te chamando para você ter um renovo, para você não ficar indiferente não, meu irmão, não fique indiferente não. Aleluia. Você não pode ficar indiferente com o pecado. Você não pode ficar indiferente com o erro. Ah, meu irmão. Você também não pode ficar. Nós estamos falando de indiferença. Tem aqueles que são indiferentes, que não querem nada com a igreja, não querem nada com o corpo, não querem ajudar a igreja, não querem ajudar o trabalho, são totalmente diferentes. Eu não estou nem aí. Sabe? Mas nós estamos aí sim, meus irmãos, estamos aí sim com aqueles que estão realmente carecendo da glória de Deus nas suas vidas. Nós estamos aí sim, meu irmão, aleluia, para aqueles que estão no pecado, escandalizando o evangelho. E por isso nós precisamos ser moldados e transformados, e vamos estar orando pela sua vida. Nós não paramos, porque Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. O servo de Deus não tem descanso, meu irmão. O servo de Deus, ele está ativo, aleluia, porque Deus, ele está conosco todo momento. Ele fala: filho, fique atento, a qualquer hora, a qualquer chamado, fique atento. Glória a Deus. Como um bombeiro, aleluia, está ali 24 horas, qualquer chamado pronto. Servos de Deus estão sempre prontos, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, não importa a hora, porque nós não somos indiferentes, né? Não somos indiferentes, somos diferente mesmo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha mover em cada coração, em cada vida neste momento. Senhor, que o Senhor, meu Deus, aquilo que nós perdemos, Senhor, meu Pai, porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, meu Deus, para que o Senhor venha resgatar dentro de nós, Pai amado. Oh, Senhor, este amor que o Senhor nos deu, meu Pai amado, e foi perdido por causa do pecado. Senhor, ajuda a tirar de nós toda essa indiferença, meu Pai, com as almas e com as vidas, para que façamos a diferença, meu Deus, com a idoneidade. Senhor, que o Senhor venha encher cada irmão, a cada vida neste momento, meu Pai, desta unção poderosa do Teu Espírito, Senhor, para que os nossos olhos sejam bons, Senhor, para que o nosso coração seja dilacerado, Pai amado, para alcançarmos essas vidas, Senhor, que o Senhor possa visitar aqueles que estão no leito da enfermidade, que estão enfermos, Pai amado. Ah, Senhor, que o Senhor levante aqueles, Pai amado, oh, Senhor, que está clamando, que está buscando a Tua presença, aqueles, Pai, no qual os Teus servos estão orando, intercedendo, que o Senhor venha curar aqueles, Pai amado, que estão também, Senhor, passando por toda a enfermidade. Meu Deus, que toda a enfermidade está neste coração, que está nesta
artéria, meu Pai, todo este mal agora que está neste rim, todo este mal que está neste pulmão, nesses ossos agora, que toda infecção, toda febre, em nome de Jesus agora cesse, que o Senhor restabeleça a sua casa, que o Senhor traga o renovo, que essa unção do amor esteja dentro do seu lar, dentro do seu coração, em todo o tempo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vai lá no mural, deixa um recado, deixa o Senhor encher o seu coração de amor, fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.